compartilhar com os queridos irmãos uma mensagem com o título e também com o tema, que a gente vai continuar falando sobre isso no próximo domingo. Os 7 nomes redentores de Deus. Os 7 nomes redentores de Deus. Rapidamente, deixa eu te contar como que veio essa palavra no meu coração. Terça-feira, quando eu estava aqui orando com a minha esposa no Amanhecer com Deus, eu estava buscando também em Deus uma palavra para me pregar terça-feira à noite, terça-feira que passou, e eu me lembrei desses 7 nomes redentores de Deus, e eu me lembrei que eu já tinha pregado sobre isso, e eu guardo todos os esboços, os apontamentos, desde quando eu comecei a pregar, lá em 2007 mais ou menos. E irmãos, eu falei, eu já preguei sobre isso, e eu fui dar uma olhada nos esboços, e eu preguei essa palavra em 2010, faz 14 anos, né? 14 anos. E aí eu ia pregar terça-feira, aí eu mandei uma mensagem para o pastor Odair, que é lá do nosso núcleo. Eu falei, pastor, eu me lembro que ele ouviu essa palavra naquela época, eu me lembro até hoje que ele comentou. E eu falei, pastor, olha, eu ia pregar sobre isso hoje, mas eu vou pregar domingo para enviar o esboço aí, porque a gente está pregando a mesma palavra também lá no núcleo de domingo, e para nós passarmos esse espírito para a igreja, os 7 nomes redentores de Deus. Eu espero que você seja abençoado nessa noite, amém? Por meio dessa palavra. Então, os 7 nomes redentores de Deus, né, que nós encontramos aqui nas Escrituras, na verdade são títulos que revelam a natureza de Deus à humanidade, e nós vamos ver que cada nome revela um aspecto da provisão e também do cuidado de Deus para com o seu povo. Isso é muito lindo, nós vamos acompanhar isso nesses 2 domingos. Mas antes, eu quero apenas dar uma pincelada aqui nesse texto que nós usamos como base, porque esse texto é um texto muito maravilhoso, onde Jesus disse que veio nos dar vida e vida em abundância. E a palavra abundância aqui no grego é perisson, né, que significa mais do que o esperado ou ainda além da medida. Isto é a palavra abundância no grego. E eu creio que esta vida abundante não é somente quando nós chegarmos na eternidade, porque alguns pastores preciosos, né, e eu respeito, claro, a interpretação deles, mas alguns ensinam que esta vida em abundância que Jesus disse que veio nos trazer, é só quando a gente morrer e estivermos na presença do Senhor, na eternidade, ali nós vamos viver a vida em abundância. Mas eu não creio assim. Eu acredito de todo o meu coração que quando a gente recebe Jesus realmente em nossos corações, mas de fato, né, que a gente tem aquele encontro verdadeiro com Jesus, a gente reconhece ser pecador e a gente se quebranta diante de Jesus, o nosso Salvador. O Espírito Santo, ele vem, ele vivifica o nosso espírito, ele manifesta o reino de Deus nas nossas vidas, e aí eu acredito, irmãos, que a gente começa a viver a plenitude da bênção de Cristo em nossas vidas, a vida em abundância. Em Romanos, Paulo escreveu algo bem interessante. Em Romanos 15, versículo 29, Paulo escreveu para a igreja: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Isto para mim é vida abundante, você receber a plenitude da bênção de Cristo, em todas as áreas da sua vida. Então, vamos neste domingo e no próximo está aprendendo um pouco sobre esses 7 nomes redentores de Deus. E eu quero antes também, ainda aqui fazendo apenas um pano de fundo para os irmãos, eu quero definir essa palavra redenção, porque 7 nomes redentores de Deus. Talvez você esteja pensando, mas o que é nome redentor, né? Essa palavrinha redenção, se você for procurar aí no dicionário a definição dela, você vai encontrar como redenção auxílio, proteção que te livra de alguma situação difícil ou ainda salvação. Na linguagem teológica, principalmente no contexto do Novo Testamento, redenção nada mais é do que o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Jesus vindo e resgatando a humanidade do pecado. E por fim,
A palavra redenção no grego também é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. E foi justamente o que Jesus veio fazer por nós. Ele veio nos resgatar do mundo, do pecado, das garras do diabo, para que possamos viver a plenitude da bênção de Cristo. Então você vê em 1 Coríntios 6:20, 1 Coríntios 6:20, está escrito assim: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... E por que pertencem a Deus? O teu espírito, tua alma e o teu corpo? Porque Jesus pagou um preço alto, preço de sangue, para resgatar você. E eu gosto desse texto, irmãos, porque tem muita gente que fala, né, no cristianismo pós-moderno: esse negócio de pastor pregar sobre vestes, comportamento, isso é estilo. Deus não está preocupado com o nosso corpo, Deus está preocupado apenas com o nosso coração, com o nosso espírito. Nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo. Não conhece Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele comprou por um bom preço, preço de sangue, o nosso espírito, alma e corpo. Por isso nós temos que glorificar a Deus por meio do nosso corpo também. Isso é muito importante, porque o corpo seu nada mais é do que uma representação do teu espírito, do que está no teu coração. Com todo o respeito, uma pessoa que gosta de se vestir de maneira provocativa, sensual, ela está revelando o que está no coração dela. Não quero magoar ninguém, mas é uma realidade, né? Mas não é isso que eu vou pregar hoje. Nós vamos pregar sobre os 7 nomes redentores de Deus, amém? Por isso Deus quer se manifestar na sua vida com todas essas bênçãos. Você recebe isso? Prepara o teu coração aí, irmão, para receber. O pessoal de manhã aqui estava aleluiado, hein? Pensa num povo aleluiado aqui. Aleluia. É bom a gente pregar para uma igreja responsiva, uma igreja que está ouvindo a palavra, está interagindo juntos, amém? Então vamos aprender um pouco sobre esses 7 nomes redentores de Deus. O primeiro nome, eu fiz questão de colocar em primeiro aqui, porque é o mais conhecido: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Então Jeová Jirê, esse nome refere-se ao Deus que provê, conforme a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 14. Então Deus, naquele contexto, ele entrou com provisão ali, preparando um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Eu não tenho tempo para ler, para entrar no contexto. Depois você tem que anotar e ler os textos, né? Talvez na semana. Mas esse contexto do capítulo 22 é aquele texto onde Deus pede para Abraão sacrificar o teu único filho Jacó. E todos nós sabemos que Deus, Ele abomina sacrifício humano. Ele não queria, na verdade, que Abraão sacrificasse uma pessoa, o seu filho. Ele só queria provar o coração de Abraão, que Abraão tinha colocado o filho dele no lugar de Deus. Mas quando chega no versículo 14, nós lemos isto: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Porque quando Deus viu que Abraão realmente estava disposto a sacrificar o teu filho em obediência a Deus, Deus falou: de maneira alguma, você não vai fazer isso, né? O anjo bradou, e Deus então, Ele providenciou esse carneiro. E nós lemos aqui, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então Jeová Jiré, o Deus que provê. Agora, para nós igreja, Jesus também é o nosso Jeová Jiré, amém? Jesus é o nosso Deus provedor. Lemos em 2 Coríntios 8:9, vamos acompanhar o texto, 2 Coríntios 8:9, olha que lindo: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ou seja, Jesus, Ele se fez pobre, para que a riqueza da sua plenitude estivesse em nós, aleluia. E sabe, irmãos,
Eu não acredito aqui, com todo o respeito a quem prega a teologia da prosperidade, eu não creio que a Bíblia está falando sobre riqueza financeira tão somente material, mas eu creio que quando a Bíblia fala que Deus, sendo rico, se fez pobre para que a riqueza de Cristo se manifestasse em nós, está falando justamente sobre essa riqueza da plenitude de Jesus, porque a gente precisa entender, nem todo mundo vai ser rico, nem todos nós, nem todo cristão vai ser rico. Deus vai sim levantar um ou outro, como já tem levantado até no nosso meio, para prosperar, para abençoar almas, para abençoar a obra de Deus. Agora presta atenção, para ser rico, esquece isso. Você não precisa ser milionário, você não precisa ser rico para ser feliz, mesmo porque riqueza, prosperidade não é você ter acúmulo de bens, é você não ter falta de nada. Tem gente que tem muito dinheiro aí, mas está tirando a vida, está se envolvendo com homossexualismo, com drogas, procurando ser feliz. Mas você pode. Quando eu falo que Jesus veio dar vida plena para você, eu estou dizendo que Jesus, Ele quer que você viva uma vida digna em todas as áreas da sua vida, amém? É a plenitude, é o Jeová Jireh, Ele quer se manifestar assim na sua vida. Amados, vejam que incrível esse texto que nós vamos acompanhar de Colossenses. Eu estou lendo aqui, eu vou ler na NVI, mas qualquer versão que você tiver aí, esse texto ele é incrível. Presta atenção, peça para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais para você enxergar, contemplar o Evangelho nele. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quantos acreditam aqui que Jesus é o Deus encarnado, o que criou os céus, terra, mares e tudo? É o Deus. Pois olha só, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora presta atenção, Paulo está escrevendo para a igreja. E por estarem nele, quantos aqui estão em Jesus? Por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aleluia! Aleluia, olha que coisa maravilhosa, gente. Se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você já recebeu também o Jeová Jireh, aquele que provê em todas as áreas da sua vida. É o que Deus quer fazer comigo, com você. Nós temos esse Deus que provê em todas as nossas necessidades. Por isso nós podemos bradar, como Paulo, Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, é claro que esse texto, se você for ler depois todo o capítulo, Paulo está escrevendo para a igreja, mas está falando de um povo que era um povo muito liberal, generoso, que tinha dado donativos para o apóstolo Paulo, um povo igual vocês, generosos, liberais. Mas olha o que Paulo escreveu pelo Espírito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. É o Jeová Jireh que você serve, meu irmão, que nós servimos, e por isso nós podemos bradar, como o apóstolo Paulo também aqui, em Filipenses 4,13, olha o que Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, Ele é o nosso Jeová Jireh. Não é só Davi que pôde dizer, conforme está escrito no Salmo 37, no versículo 25, nós também podemos dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque nós servimos Jesus, o Jeová Jireh. Você recebe isso? Deixa eu dar um recado para você. Talvez você está aqui nessa noite, precisando de um socorro financeiro, de um milagre para a sua empresa. Não busca no banco isso não, meu irmão. Não busca em agiota não. Busca em Jesus, o Jeová Jireh. Vai orar, Ele é o Deus provedor. Ele quer te dar ou manifestar na sua vida a plenitude da bênção dEle. Amém? Mas também eu quero falar um pouco sobre outro nome dos 7 redentores de Deus aqui: Jeová Raá. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Esse nome, ele reflete o cuidado de Deus para com cada um de nós, como pastor, aquele que nos guia, aquele que nos protege.
E a gente vê isso no Salmo de número 23, é um salmo muito conhecido, não precisava nem projetar, mas está aqui o versículo primeiro. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Amém? O Jeová Raá, o seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, pastor, mas isso aí é o salmo. Mas os salmos, sabe, os salmos é para o povo lá da antiga aliança. Meu irmão, larga a mão disso. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Hoje Jesus é o nosso Jeová Raá. As bênçãos nós herdamos de Israel, do povo israelita, nós herdamos para nós também. Então, às vezes as pessoas ainda têm essa dicotomia, né? A Bíblia lá do Antigo Testamento é para o povo judeu, para o Novo é para nós. Meu irmão, tirando as leis cerimoniais de Moisés, todas as promessas de Deus é para nós. A Bíblia fala lá, o escritor aos Hebreus, que Deus nos deu promessas, né, ainda superiores a que o povo de Israel eles receberam, amém? Mas eu quero provar para você que nós temos o nosso Jesus como Jeová Raá. João capítulo 10, no versículo 11, olha o que Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E foi o que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele se doou. A Bíblia diz que o próprio Jesus, né, se manifestou dizendo: olha, a minha vida ninguém tira, eu a dou voluntariamente por vocês. Ele morreu naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, ovelhas desgarradas. Ele morreu por nós, sabe para quê? Para ser o nosso Jeová Raá, o nosso pastor. Acho que você não entendeu. Irmão, deixa eu dizer algo para você, coloca isso no teu coração. Você não é uma ovelha desgarrada. Com todo amor, respeito e carinho, pare de ficar, muitas vezes, sabe, obrigado, eu só vi o vulto aqui, irmã Mercedes, obrigado, tá? Então pare de ficar com aquele velho espírito de comiseração. Eu sou um coitado, ninguém liga para mim. Meu irmão, você tem Jesus como o teu Jeová Raá, o teu pastor. Então olha só, talvez homens, eu não vou nem dizer que podem, que certamente todos nós somos decepcionados por homens, somos muitas vezes rejeitados, abandonados, todos nós, mesmo porque a gente também não é santo, né? A gente também acaba ofendendo as pessoas. Então às vezes nós somos decepcionados pelas pessoas, somos rejeitados, abandonados, mas o Jeová Raá, o seu pastor, ele nunca te rejeita. Não, ele não te rejeita, ele é o teu pastor. Você pode estar bravo com a igreja, você pode estar bravo com o pastor da igreja, com o irmão, mas Jesus, você não precisa ficar bravo. Ele é o teu Jeová Raá, ele não esquece de você, ele não esquece. Talvez você está aqui hoje, principalmente você que está pela primeira, segunda, terceira vez, como profético, alguém te machucou, te decepcionou, e você falou: não quero nem saber de igreja, e você tem até, às vezes, razão, pelo que fizeram com você, mas sabe por que você está aqui? Porque Jesus é o teu Jeová Raá. Ele está aqui para te dar colo, para te falar: filho, ó, eu te amo, eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E o lindo, gente, é que Jesus cuida como Jeová Raá, através da própria igreja, que a igreja é o corpo dele. Isso é interessante, né? Às vezes é assim na nossa vida. Você às vezes vê uma pessoa tem uma doença, uma enfermidade grave, e ele é levado para o hospital, e ali no hospital ele é restaurado na saúde dele. Deus usa os médicos, usa o ambiente, o hospital, mas quando ele está quase bom, aí o médico fala: ó, você está ótimo, agora volta para a tua família, para você não pegar nenhum vírus aqui, né? Tem como que chama lá? É vírus hospitalar que chama aqui lá? É isso que chama, né? Então, lá na tua casa você vai estar melhor. Às vezes é assim, né? A própria igreja machuca a gente, a nossa família, aí a gente vai e chora. Deus, olha, volta lá agora, que a sua família vai acabar de curar você, porque Ele é o teu Jeová Raá. Ele não abandona você, Ele não te abandona. E semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas deixa eu ler esse texto de Isaías 49,
eu estou sentindo no meu espírito que Deus está tratando com alguém aqui. Talvez você foi rejeitado, você foi abandonado, você foi, sabe, alguém injustiçado, mas Deus te trouxe aqui, Jesus te trouxe aqui para falar: olha, eu sou Jeová, eu não te deixo, eu não te abandono. Olha só, Isaías 49, versículo 15, leia com o teu espírito, com o teu coração aberto, Deus falando, imagina Deus falando o teu nome, e dizendo para você, Isaías 49, 15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti, eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, aleluia. Este é o nosso Jeová, é o Deus que se manifesta. Meu irmão, como não amar um Deus como este, um Jesus presente em nossas vidas? Todas as vezes que Ele estende suas mãos para nos abençoar, Ele vê você, o teu nome escrito na palma dEle. E como diz o texto, eu conheço os teus limites, ou seja, os seus muros, Ele conhece tudo. Agora veja bem, para que Jesus se manifeste na sua vida como Jeová, é preciso permitir-se ser cuidado por Ele, e Ele vai cuidar através da igreja. Você está entendendo? É por isso, tem muita gente que não entende, pastor, por que nós voltamos à igreja em célula? Porque nós transicionamos novamente a igreja em célula. Agora o pessoal já está entendendo, né? Já estão entendendo, mas é porque a gente quer cuidar, a gente quer que Jeová se manifeste, porque nós temos 2 cultos, olha o tanto de gente que teve. Hoje de manhã estava cheio a igreja, temos um núcleo lá que deve estar cheio também. Semana passada tem mais de 100 pessoas, hoje eu não sei quem está aqui, quem está no núcleo, quem está de manhã. Então quando você está numa célula, você está entendendo? Hoje pela manhã a gente recebeu uma família preciosa aqui, que a gente conversou com eles, e eu fiquei triste porque esse casal falou: nós congregávamos numa igreja há mais de 20 anos, e nós fazíamos parte da liderança, meu esposo do louvor, muitos anos na igreja grande. Ele falou: a gente saiu dessa igreja, falou, até hoje, nunca ninguém ligou para nós, para falar, senti falta de vocês. Eu falei: queridos, eu não estou querendo defender a igreja, porque é uma igreja grande também, uma igreja grande. Eu falei: mas é por isso que a igreja tem que estar em célula, porque não justifica, porque aqui, principalmente quem trabalha na liderança, a gente trabalha com célula, com discipulado, então se a gente sente falta, a gente liga, principalmente minha esposa manda mensagem, os demais pastores. Eu inclusive senti falta de um casal, que eles estão aqui na igreja com nós, acho que uns 3 meses, né? E aí eu senti falta, eu falei: mas que eu tenho o nome dessa pessoa na transmissão que a gente envia as mensagens. Eu liguei, aí eu enviei mensagem para ele, e ele estava aqui de manhã com a esposa, marcamos para conversar. Mas às vezes as pessoas falam: mas por que não lembra de um, não lembra de outro? É muita gente. Então principalmente quem senta aqui na frente, e no mesmo lugar, a gente está aqui olhando, né? Mas a pessoa que senta muito lá no fundo, e não tem nada, não sou contra você sentar aí, tá? Mas eu só estou te explicando como Jesus, o Jeová, Ele quer cuidar de nós, através da igreja. É por isso que é bom você procurar uma célula, você se realmente envolver na liderança, porque voltando ao caso da família, eu falei: é injustificável, a gente tem que aprender nós, como que pode alguém tanto tempo na liderança e não ser lembrado. Agora também, eu falei, não dá para a gente, o pastor da igreja, cuidar de todo mundo, mas eu quero dizer para você, Jesus, o teu Jeová, Ele não esquece de você. Eu posso esquecer, eu sou falho, eu sei que eu sou falho, minha esposa, os pastores da igreja, os líderes de células, os discipuladores, por mais que nos esforçamos para cuidar da igreja, nós somos falhos, mas Jeová, o nosso pastor, Ele não é, Jesus Ele não é. Então não fique bravo com a igreja, com o irmão, com o pastor que se esqueceu de você. O importante é que Jeová, Jesus não se esquece. Amém? Muito bem. Nosso tempo está avançando ali, eu vou pular um pedaço aqui, cedo eu falei, mas agora eu não vou falar. Vamos para o terceiro nome, Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Esse nome indica Deus
como o nosso protetor e a bandeira da nossa vitória sobre os inimigos que se levantam contra nós. Então você tem esse privilégio de ter Jesus como teu Jeová Nissi, ok? Tem uma igreja aqui em Araçatuba com esse nome, uma igreja maravilhosa, pastor Osório. Jeová Nissi é aquele que te dá vitória sobre os seus inimigos, e você tem esse privilégio de ter esse Deus presente na sua vida. Êxodo capítulo 17, versículo 15, está escrito assim, Êxodo 17, versículo 15: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Aleluia. Moisés, ele escreveu essas palavras aqui logo depois do Papai do Céu dar uma grande vitória para ele e para todo Israel sobre os inimigos, os amalequitas. Então ele escreveu isso: o Senhor é a minha bandeira. E Deus de fato sempre se manifestou ao povo de Israel como Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória sobre os inimigos. E eu quero dizer que hoje Jesus é o nosso Jeová Nissi, é aquele que nos dá vitória contra os nossos inimigos. E como disse João, nós temos o privilégio hoje de poder dizer: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o Jeová Nissi, ele habita em nós. Mas eu quero aqui ler aqui um texto, acompanhar com você um texto bíblico onde está registrado uma guerra que Deus se manifestou como Jeová Nissi para o povo de Israel. Esse texto está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, você pode anotar e depois ler todo o capítulo na tua casa, é muito lindo esse texto. E nesse capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, um rei de Judá, um rei piedoso, um homem de Deus, ele se viu diante da invasão de um grande exército. Você pode ler depois na tua casa, fala que o exército dos moabitas e amonitas eram como uma multidão de pessoas, e aquela multidão de soldados estavam vindo sobre Judá, sobre Israel. E no versículo 3 diz que Josafá, ele se põe a buscar ao Deus de Israel, o Jeová Nissi. E nós vamos ler só um trechinho aqui da oração que Josafá ele fez. Vamos ler aqui apenas um versículo, 2 Crônicas 20, 12, um trecho da oração de Josafá. Depois você lê na tua casa o capítulo todo. Ele orou assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, os inimigos? Porque em nós, olha só, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Aqui a gente poderia ficar pregando meia hora, só que eu quero apenas fazer algumas considerações para você sobre essa oração. Primeiro, porque talvez a sua vida, o contexto da sua vida hoje é a mesma que Josafá estava passando. Você não tem tido força para resistir tantos inimigos que têm se levantado contra você, contra a sua família, contra o seu casamento. E hoje a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. Mas irmãos, parece que você talvez olha a sua vida e vê como Josafá estava enxergando inimigos, parece que são invencíveis e numerosos. Você fala: meu Deus, quanta luta, como que eu vou vencer? Mas eu quero dizer algo para você: o Jeová Nissi, Ele vai te visitar nessa noite, aquele que é a tua bandeira, a tua vitória. Mas é importante, quando você olha e depois você estuda na tua casa o 2 Crônicas 20, quando Josafá estava cercado de inimigos, ele fez algo que nós estamos lendo. Ele fez o quê? Orou. Ele clamou ao Jeová Nissi. E não só orou, ele jejuou.
Agora tem muitos cristãos hoje que não vencem os inimigos porque não oram. O Jeová Nissi está ali, Jesus está ali, mas não oram, não buscam Deus, não lê Bíblia, não jejua. A propósito, qual foi o último dia que você jejuou, meu irmão? E aí a pessoa fala, por que eu não consigo vencer os inimigos da minha vida? Porque parece que Jesus nunca se manifesta como Jeová Nissi. Você lê na tua casa, eu estou repetindo aqui, o Josafá, ele orou, ele jejuou, ele se colocou diante de Deus, como nós lemos aqui, né? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Mas vamos ver aqui como Jeová Nissi respondeu à oração desse homem de Deus chamado Josafá, porque eu creio que é a maneira como ele quer responder as suas, as minhas, as nossas orações. Jesus é o nosso Jeová Nissi, amém? Vamos ler aqui em 2 Crônicas mesmo, no capítulo 20, já estou quase encerrando, depois a gente vai continuar semana que vem. 2 Crônicas 20, versículo 14, acompanhe com atenção o texto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, certamente um profeta da parte de Deus, olha como ele responde à oração de Josafá: dai ouvidos toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão de inimigos, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Olha o versículo 16: amanhã descereis contra eles, contra esses inimigos, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Agora olha que lindo, gente, versículo 17, toma posse, é Jesus, o Jeová Nissi falando para você, versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Isso, aplauda o Jeová Nissi. Hoje Jesus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer para você: eu sou o teu Jeová Nissi, eu sou a sua bandeira sobre os teus inimigos. E lembre-se, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra demônios, principados, demônios que querem realmente vencer você. E irmão, você acha mesmo que o Satanás, que os demônios estão preocupados com o que você tem em relação às coisas materiais? É verdade que ele também quer roubar tudo isso, mas ele não quer, sabe o quê? Que você se aproxime mais de Jesus. Ele não quer que você cumpra com o propósito que Deus tem na sua vida. Ele não quer que você passe a eternidade com o Pai. Por isso, muitas vezes, ele convoca tantos inimigos contra a tua vida, como ele fez com Josafá. Mas você está saindo daqui nesta noite aprendendo: Jesus é o teu Jeová Nissi, Ele é a sua bandeira, a sua vitória contra os inimigos. E eu quero concluir aqui dizendo para você, presta atenção, se você fielmente caminhar com Jesus, ninguém jamais vai poder resistir você, meu irmão. Eu repito o que a gente falou há pouco, 1 de João: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus sempre há de se manifestar na sua vida. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Raá, o Senhor é o seu pastor. Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira, o Senhor é a sua vitória. Você toma posse dessa palavra? Eu quero convidar o pessoal do louvor para nós estarmos encerrando o culto. Aí domingo que vem a gente continua falando, e a gente vai encerrar falando sobre os 4 outros nomes redentores que Deus se manifesta para a humanidade. Se coloque de pé, por favor.